Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, todas, todes. Muito boa noite. É um imenso prazer iniciar esse diálogo que integra a campanha Cirandas Solidárias, tecendo redes de proteção e cooperação na comunidade, que foi uma iniciativa do Programa Justiça Comunitária por meio dos seus agentes comunitários de justiça e cidadania. Como todo mundo sabe, a diferença, a desigualdade brutal social que nós temos no Brasil faz com que o impacto da pandemia seja drasticamente diferente nas populações brasileiras. Os agentes comunitários de justiça e cidadania, que são a voz das comunidades mais vulnerabilizadas, expressaram nas suas atividades cotidianas, agora em tempos de pandemia, na forma virtual, expressaram a exata dimensão da tragédia humanitária que a gente está vivendo e se mobilizaram para que o programa Justiça Comunitária, ao lado das atividades que nós já desenvolvemos, a educação para os direitos, a mediação de redes, para que o programa somasse esforços para colaborar no enfrentamento das restrições alimentar, econômica, sanitária, que atingem as famílias que são atendidas pelo programa e tantas outras que estão na comunidade sofrendo as mesmas restrições. Partindo da premissa de que as pessoas são sujeitos de direitos e as pessoas vulnerabilizadas não podem ser consideradas objeto de assistencialismo e sim protagonistas da construção e da conquista de seus direitos, é que o programa Justiça Comunitária se integrou a uma rede e ajudou a articular essa rede de velhos e novos parceiros, coletivos populares, referências comunitárias, instituições sociais, instituições estatais e acadêmicas, para organizar doação e distribuição de cestas básicas, de uma maneira que nós pudéssemos, ao mesmo tempo, fornecer, mas também ativar, fomentar a economia local, a agricultura familiar, orgânica, como acontece com o nosso desejo de adquirir algumas cestas do agrupamento dos Sem Terra, que operam com agricultura familiar sem agrotóxico, e dessa maneira poder atender a uma emergência que é a fome, né? Não podemos falar só de violências estruturais quando há fome, quando há necessidades emergenciais, mas porque também queremos sempre trabalhar com a autonomia comunitária, junto nessa grande ciranda solidária, queremos, ao mesmo tempo que trabalhamos a questão das cestas, trabalhamos também reflexão sobre a pandemia e direitos humanos por meio dessas oficinas, na qual essa é a segunda oficina. A primeira nós tivemos a agente comunitária Diana e o nosso querido parceiro Max Maciel. Também uma das ações dessa campanha é o fortalecimento da nossa rede de parcerias para o atendimento psicossocial, porque as pessoas precisam também do alimento do afeto, do alimento da saúde mental, né? Também trabalhamos no fortalecimento de rede de promoção dos direitos da mulher, seja pelo encaminhamento às redes de proteção estatais, no caso de violência contra a mulher, cursos de violência doméstica, mas também círculos de mulheres que nós já vínhamos fazendo e continuamos fazendo, ainda que à distância virtual, para promover a identidade da mulher, né? Não necessariamente proteção, nem sempre a mulher precisa ser protegida, né? A mulher precisa ser, o seu direito precisa ser promovido, né? Quando ela é violada, precisa ser protegida, mas a sua identidade é de mulher e, portanto,
com direitos, como protagonista. Então, o Círculo de Mulheres para nós é muito importante e ele se manteve durante a pandemia. E essa distribuição de cestas passa também por campanhas de prevenção à Covid, dentro do marco da ciência, evidentemente, e aí a gente trabalha com doação de produtos importantes para prevenção, como álcool, máscaras, cartões de internet para que as pessoas possam fazer uma entrevista de trabalho, enfim. É um programa mais amplo que considera todos e todas e todos sujeitos de direitos. Eu tenho a honra de apresentar aqui 2 companheiros de mais de 20 anos de trajetória, os dois. O Valdeci Silva, que é um servidor aposentado do GDF, e agente comunitário desde sempre, desde o ano 2000, portanto, há 21 anos, nosso querido companheiro de jornada. E ao lado do meu querido professor, que foi meu orientador no mestrado e mestre de sempre do Direito Achado na Rua, professor José Geraldo Souza Júnior, professor da UNB, ex-reitor, coordenador do programa do Direito Achado na Rua. Então, já falei demais, eu vou passar aqui a palavra para o Valdeci e uma boa noite, um bom diálogo para todos nós. Obrigada. Obrigado, doutora Glaucia. É um prazer enorme estar aqui para trocar ideias com vocês, falar um pouco desse programa que eu sou suspeito, então, para falar bem desse programa, né? Porque só estou há 20 anos nele. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje. O Justiça Comunitária, como bem disse sempre nas suas palavras, doutora Glaucia, ele veio para democratizar o acesso à justiça. Mas ele veio também para estimular o empoderamento da comunidade, através de ações voltadas dentro dos 3 eixos desse programa de atuação dos agentes. Esses 3 eixos se chamam a educação para os direitos, a animação de redes e mediação de conflito. Para entender melhor, eu costumo, então, dar exemplos de atendimento que a gente faz, para que as pessoas consigam entender o que é educação para os direitos, né? O que é animação de rede, o que é mediação. Então, agora, durante esse período de pandemia, nós tivemos a oportunidade de atender várias pessoas, mesmo virtualmente, mas atendemos, não paramos de atender. E para a educação para os direitos, nós tivemos uma oportunidade de visualizar uma demanda bastante significativa na comunidade, que foi a demanda de como eu tenho acesso ao direito do benefício do BPC. É o benefício de prestação continuada. É um benefício que está dentro da Lei Orgânica da Assistência. E, para isso, a primeira coisa que a pessoa tem que providenciar é o seu cadastro único nos CRAS, nos Centros de Referência de Assistência Social, para poder, então, ter acesso a esse benefício. E aí veio a situação difícil da pandemia, que foi essas pessoas ter acesso. Como encaminhar, o que fazer para que essas pessoas consigam realizar esse registro do cadastro único. Então, a gente começou a se articular para que as pessoas conseguissem ter acesso ao registro do cadastro único. A animação de redes
A gente tem um exemplo muito importante, muito legal, que foi uma, uma animação de rede feita, inclusive fora do Distrito Federal. Ela foi realizada no município de Águas Lindas, do Goiás. Eram dois chacareiros em conflito, e aí, ao atender os dois, a gente conseguiu perceber que aquele incômodo dos dois, na realidade, não era só dos dois. Tinha mais chacareiros envolvidos na situação. Aí, então, a gente articulou com a presidente da Associação dos Chacareiros. E essa, então, articulou com os demais chacareiros. E na primeira reunião que a gente teve, eles trouxeram que havia uma necessidade da participação de alguns órgãos, tanto do governo do Distrito Federal, como do município de Águas Lindas, da prefeitura. Aí, então, a gente convidou a Companhia de Água e Esgoto do Distrito Federal e convidamos a Prefeitura de Águas Lindas, convidamos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que juntos, com o olhar daqueles órgãos e com o olhar dessa comunidade de chacareiro, pudéssemos chegar a, a um consenso, né? Porque eles estavam em conflito exatamente por causa da água da chuva. A água da chuva que vinha numa velocidade muito grande, que invadia algumas chácaras, e ninguém queria tomar para aquele problema para si, né? Então, tinha que se discutir de que modo fazer isso. E isso chegava a atingir uma área de preservação ambiental. Então, por isso, o envolvimento desses órgãos, né? Áreas que, que dá a oportunidade às pessoas a estar sentando, conversando sobre aquilo que está incomodando a eles, né? E exatamente nesse momento que o mediador é apenas um facilitador daquele conflito ali, daquela conversa. Ele não é advogado nem de um nem de outro. Ele é um facilitador daquela conversa. E tudo que sair dali, daquela mediação, é de responsabilidade das pessoas que estão ali envolvidas no caso. E aí, durante a pandemia, a gente também teve a oportunidade de estar atendendo um casal. Um casal que procurou o programa, foi a senhora que procurou o programa, e ela trazia que queria ser orientada a fazer o divórcio. E aí, tá ok. Aí o colega, o agente que atendeu, falou qual era o procedimento nosso e se ela queria fazer uma mediação. Ela disse que sim, que queria conversar com o marido para se divorciar amigavelmente, sem problema nenhum. Tá. Ao chegarmos e fazer o segundo contato, que a gente chama de triagem. As triagens é esse primeiro momento com as pessoas individuais. E a gente chama até, inclusive, a primeira pessoa que procura o programa de solicitante, o segundo de solicitado, né? Ao chegar no esposo e explicar o programa, o esposo disse que aceitaria, sim, participar. Aí decorreu uma semana para a gente articular data e tudo direitinho. Quando chegou na mediação, eles trouxeram para a gente que já tinham conversado. E aí a gente percebeu que as triagens
tinham surtido algum efeito, porque eles vinham para conversar. Então, eles conseguiram conversar antes da mediação. Mas mesmo na mediação, eles tiveram um espaço de fala onde eles trouxeram a dificuldade da pandemia. E por incrível que pareça, a, a vontade de se divorciar, o conflito instalado dentro de casa, era devido às consequências da pandemia, como ele mesmo trouxe. Olha, eu sou autônomo, eu tenho uma oficina e ela me ajuda na oficina. E eu tive que fechar minha oficina por algum tempo. Primeiro, prejuízo. Depois, eu perdi 2 clientes para a Covid-19. E as contas não parou de chegar. E aí, de onde eu ia tirar dinheiro para pagar esses impostos que ficou vindo normalmente? Água, luz, enfim. Agora, recentemente, PTU. Então, tudo isso gerou um conflito de entendimento entre eles. Mas quando a gente chegou, eles já tinham conversado, mas mesmo assim se colocaram, e ele chegou a se emocionar, porque disse que nunca precisou do governo, eu nunca precisei do governo para nada, e hoje me encontro nessa situação. E estou com dificuldade, inclusive, em relação à alimentação. Aí, ao final da mediação, a gente perguntou a ele se ele aceitaria uma cesta básica do Programa de Justiça Comunitária. Aí, então, ele aceitou a cesta básica. Eu entreguei para o pai dele, para que o pai dele entregasse para ele. Então, assim, a pandemia traz conflitos, inclusive, de relações, né? E aí, durante a pandemia, nós tivemos diversos desafios, né? O desafio do distanciamento, porque tudo isso que eu contei para vocês sobre os 3 pilares foram coisas que a gente fez virtualmente, como estamos aqui agora. Então, esse desafio do distanciamento, da tecnologia, né, da fome e outros mais nós tivemos. E aí, esse momento de pandemia, a gente teve que se reinventar. O programa teve que se reinventar, né? E aí, nesse se reinventar, a gente teve uma oportunidade muito grande de participar de diversos cursos, né? O programa conseguiu fazer com que a gente realizasse diversos cursos e participasse de diversas palestras. A nível nacional, a gente participou de diversas palestras sobre diversos temas. E aí, entre esses cursos, que são todos muito importantes para a nossa formação de agente comunitário voluntário, eu queria destacar aqui alguns, como de gênero. Muito importante o curso de gênero. O CNV, Comunicação Não Violenta, a violência doméstica, em parceria com NJM, o Núcleo Judicial da Mulher, do Tribunal de Justiça, e uma aula de organização do Estado, que foi muito importante também. Agora, em relação aos atendimentos, né, a gente acredita que a distância não foi uma barreira para nossos atendimentos. Porque, mesmo à distância, a gente percebeu nas pessoas que elas acreditavam naquele atendimento que a gente estava oferecendo para elas. E isso a gente sente nas pessoas ao conversar com elas, né? E o mais importante é que a gente conseguiu fazer mediação com uma pessoa no Distrito Federal e outra em Goiânia. Se tratava de 2 irmãos. E a gente conseguiu realizar essa mediação com sucesso, graças a Deus. Então, foi fundamental
a gente continuar nessa tecnologia. A tecnologia chegou para nos ensinar muita coisa, né? E aí vem uma coisa muito importante também, durante esse período de pandemia, que foi as parcerias, né? As parcerias com as instituições públicas, privadas, organizações não governamentais. Entre elas, eu queria destacar aqui e ressaltar a parceria com o CRAS PSU, o Centro de Referência de Assistência Social do PSU, aqui no Distrito Federal, na pessoa do gerente Alessandro, né? Não esquecendo as demais parcerias, claro. E não esquecendo também a necessidade que o Justiça Comunitária tem de fazer redes sociais locais, né? São muito importantes as redes sociais locais. O que é redes sociais locais? É um grupo de pessoas de vários setores, do setor privado, do setor público, de associações, de prefeituras, pessoas da própria comunidade, se reúnem uma vez por mês para discutir os problemas da cidade, para discutir a política pública da cidade, para discutir algum problema pontual de alguma instituição. E é uma reunião horizontal. As redes não têm dono, não têm chefe. É um grupo de pessoas no mesmo poder de fala, no mesmo poder de decisão. E aí a importância do programa de Justiça Comunitária está inserido dentro dessas redes. E nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos na rede social de Ceilândia, que já vai para os seus 15 anos. Nós estamos inseridos dentro da rede de Samambaia, a outra cidade, a outra região administrativa, assim como Ceilândia. E estamos inseridos dentro da rede social local de Taguatinga, que é a outra cidade, região administrativa que o programa está instalado, né? Então, é de suma importância a participação nossa. E agora, recentemente, no governo libanês, foi criado a região administrativa do Sol Nascente. Era uma parte da população de Ceilândia, mas que já está aí em torno de 100 a 110 mil pessoas. Então, ela virou uma outra região administrativa, mas que, na realidade, ela virou só no papel. Não temos equipamento público dentro dessa cidade. Só tem as organizações não governamentais, que já estão lá desde quando o Sol Nascente era Sol Nascente. E aí veio, então, os agentes comunitários do Justiça Comunitária, que moram nessa cidade, né? Começou uma discussão dentro do programa sobre a criação dessa rede social local. E aí a rede, então, foi pensada, a rede foi articulada, fomos pontuar todas as instituições de dentro da cidade, algumas de dentro de Ceilândia, responsáveis pela política pública lá dentro. Quando a gente estava tudo pronto para iniciar presencialmente, chegou a pandemia. Mas aí nós retomamos 3 meses depois e fizemos um ano que estamos realizando mensalmente a reunião da Rede Sol, né? Virtualmente também, claro. Então, foi uma rede que nasceu dentro do Justiça Comunitária, né? É uma necessidade, eu digo até que é uma necessidade o programa estar dentro dessas redes, e que redes sociais é a bola da vez. Sem rede, não se faz nada. Eu queria aqui agradecer a minha contribuição nessa live e voltar a bola aí para a doutora Glaucia. Obrigado a todos. Valdeci, querido, sempre muito visceral, né? Porque traz 20 anos de trajetória, mas só nessas situações formais que ele me chama de doutor, eu acho até bem esquisito. Enfim,
puxão de orelha em público, Valda. Queria destacar que na fala dele é possível perceber que seja lá qual for o sofrimento humano, seja no plano individual, como a pessoa que estava precisando do BPC e, portanto, precisava se inscrever no CRAS e não sabia como fazer. E o programa pôde, por meio dos mediadores comunitários, pôde mostrar o caminho. Seja no plano também subjetivo, mas aí da relação interpessoal, da questão familiar, que envolve afeto, que envolve novas formas de se relacionar de uma maneira mais horizontal dentro da família também, a gente também se propõe a trabalhar por meio da mediação essas transformações. Mas, sobretudo, e o destaque que Valdeci deu, na organização de redes, como no caso da mediação de Águas Lindas, que envolve questões ambientais, com o poder público, que é chamado a integrar esse diálogo numa horizontalidade, onde o cidadão se coloca num círculo sem coerção, né, horizontal, recíproco, de diálogo, não só com o poder público, mas com as organizações, enfim, sociais também, ou de mercado, enfim, o que seja necessário. O que confere ao programa é essa característica transformadora. A gente não é um prestador de serviço de mediação. A nossa mediação não é para resolver conflitos, né? A nossa mediação é para usar toda a energia transformadora que o conflito carrega em si para buscar a transformação das nossas estruturas que são tão injustas. Passo agora a palavra ao meu querido mestre, Zé Geraldo. Muito bem-vindo. A sua presença sempre tão constante é fonte de prazer para nós, professor. Obrigado pela convocação, né, para participar dessa ciranda. E nesse tema que articula o que vocês fazem, que é trabalhar o acesso à justiça, mas acentuando essa condição peculiar agora que estamos vivendo, que é no contexto da pandemia. Eu queria dizer assim que a exposição do Valdeci Silva, pelo que ele representa no programa, né, e por isso, essa presença dele no programa tem muito a ver com aquela história da árvore dele, que o, expressa bem, né, como é que da semente se propõe o enraizamento que vai renovando as formas de expansão frondosa do próprio cultivo de uma política, né? No caso, essa justiça comunitária, justiça sem jurisdição. Então, a exposição dele foi muito explicativa, muito boa, porque deu para perceber que, designando aqueles pilares que formam a concepção da própria justiça, se chega a essa realização, né, a realizar esse, como a juíza Glaucia disse agora, esse movimento necessário de impulsionamento do objetivo de ampliar democraticamente e universalizar o acesso à justiça, mas numa modelagem que é promovida pela comunidade, para a comunidade e pela comunidade, quer dizer, que é o enlace desses pilares e dessa experiência de 20 e tantos anos, né? Então, eu acho que isso não é pouco e é quase revolucionário, porque meu depoimento, Valdeci, inclusive tendo trabalhado. Professor caiu? Ver aqui, eu vou tentar falar com ele aqui pelo WhatsApp. A impressão que dá é que teve apagão, hein? Não, acho que ele está voltando.
Professor José Geraldo, você nos ouve? Um minutinho que eu vou tentar contato, tá bem? Bem, uma live, embora a gente tenha que achar um outro nome para isso, né? Porque a gente mora no Brasil e live não é um nome em português. Uma coisa ao vivo, uma coisa viva, a gente deve seguir o fluxo da vida. Então, vamos lá. Até o professor voltar, a gente pode ir conversando. Eu peço para o Valdeci me ajudar aqui. Eu penso o seguinte, que a gente está vivendo um momento de muita omissão estatal para proteger as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vê uma lógica também muito perversa de um mercado, né, numa linha neoliberal, de busca dos lucros, mas mais do que isso, que claro, todo mercado busca lucro, mas quando se coloca o capital acima do humano, acima do interesse da vida e da dignidade das pessoas, aí quer dizer que tem uma coisa muito errada, né? Então, diante desse cenário em que o Estado, que seria o órgão para corrigir essas injustiças, né? E de outro, o mercado neoliberal, numa busca desenfreada do lucro, a gente percebe que cabe a nós, da sociedade, da comunidade, a tarefa de se auto-organizar para dar conta desses buracos, desses déficits deixados pelo mercado e pelo Estado. Nesse sentido, eu penso que o nosso papel como comunidade, cidadão, cidadã, organizados numa comum unidade, seja ela, o professor está me ligando aqui, eu vou ter que ver, com certeza, porque eu quero muito que ele volte ao nosso debate. Diga, professor. Vai tentando, enquanto isso a gente está tocando aqui, tá bom? Nem que seja para dar um tchau afetuoso aqui. Um beijo, tchau. Ele ligou dizendo que caiu tudo lá, caiu luz, caiu internet, pane geral, apagão. E ele vai tentar entrar pelo 4G, ao menos para dar um alô para a gente, mas que dificilmente vai conseguir retomar a fala dele. Então, eu queria só terminar meu raciocínio para depois ouvir o Valdeci, ver se a gente tem perguntas e tocar esse debate. Como eu disse, a vida é uma live, portanto, viva e que tem que fluir. Resgatando o que eu estava dizendo, eu acho, então, que cabe a nós, integrantes sempre de uma ou várias comunidades, né? Uma comunidade, ela não é só marcada pelo limite territorial, que é importante também, porque é onde a gente vive, onde a gente, né, como eu costumo dizer, onde pulsa a vida, onde a gente vai na padaria comprar o pão da manhã, onde a gente pega o ônibus para ir trabalhar, enfim. Mas também as outras comunidades, por que não dizer as virtuais, as comunidades de identidades, né, de gênero, identidades tantas outras,
formamos comunidades e caberá a nós, portanto, diante dessa inércia estatal e dessa lógica que nos coloca sempre abaixo do interesse do capital, não só caberá a nós proteger as pessoas e, com isso, desenvolver o novo. A nova vida que a gente quer viver, o novo mundo que a gente quer viver, tem que estar pautado em cooperação, em solidariedade, em fraternidade. Então, esse é o momento da sociedade, das comunidades, de nós indivíduos, operarmos no modo, não tem um modo avião que a gente opera com o celular, a gente operar no modo fraterno, que é desenvolver cooperação, buscando proteger as pessoas, e é o que a gente está tentando fazer com essa campanha. Em segundo lugar, para que não fique algo só de proteção, de quem pode proteger ao protegido, mas que seja algo emancipatório, também de despertar consciências, de despertar autonomia, de desenvolver caminhos para a emancipação. E isso passa por a gente desenvolver, em tudo que a gente faz na justiça comunitária, a consciência de que todos nós somos sujeitos de direitos. E como tal, ou como tais, protagonistas e participantes de um projeto político de como a gente quer viver esse mundo, de como a gente quer que a nossa cidade se organize, de como a gente quer distribuir os bens de uma nação chamada Brasil. Se a gente quer que esses bens sejam distribuídos de uma maneira desigual, como foi até agora, ou se é que a gente quer distribuir esses bens de uma maneira igualitária. E para isso é preciso que todos nós sejamos sujeitos de direitos, protagonistas, além de nos protegermos para desenvolver solidariedade. Se é possível, no meio de tanta dor, de tanta dor, não tem outro nome para dizer o que nós estamos vivendo em relação a tantas mortes, tantas perdas, tantas ausências. Uma coisa eu gostaria de pontuar aqui, que é possível extrair de positivo dessa tragédia que a gente está vivendo, que é o aprendizado de que não há outra via senão a via política. A política como a arte de conduzir, organizar a polis. A polis é a cidade, é o local que a gente vive, como a gente quer se organizar. Mas tem que ser uma política democrática, que tenha participação popular e que expresse a voz de todo mundo, todos nós. Não se pode falar em política quando há excluídos, tanto na voz quanto na distribuição dos bens. E é só por meio dessa política, que é o que nós fazemos, né? Não se preocupem os que não gostam da política partidária, não estou aqui afirmando que a única forma de fazer política é a partidária. Ela é muito legítima, né? Mas há quem não se identifique com ela. Enfim, se assumir como um sujeito político, seja de que forma for, para que a gente possa transformar a nossa realidade. Porque essa realidade que nós estamos vivendo, ela não me interessa, ela não me pertence. Não é essa a realidade que eu quero deixar como herança para os meus filhos. E nem é essa que eu quero desfrutar de uma realidade muito mais justa. E essa transformação da realidade nesse momento de pandemia não passa por retomar o estado pré-pandêmico, porque esse estava muito marcado pelas injustiças sociais. Essa transformação da realidade passa pela construção de um projeto de futuro que inclua todos, todas, todes. O que significa acesso universal, uma vida digna, que é a essência, o núcleo do que é direitos humanos. E que bom que o nosso professor José Geraldo voltou agora, e aqui eu entrego a palavra a ele.
Tá sem som, Zé? Isso, com a privatização, onde é que nós vamos parar, né? Quando o desgoverno não tem estoque eh, de acúmulo de matéria, de matriz, não tem reservatório, né? Caiu tudo aqui, caiu tudo. Nem pude dialogar com o Valdeci, mas eu queria dizer que a boa exposição dele, colocando os pilares, repõe a questão dessa possibilidade que o judiciário alcançou e que era uma reclamação de todos os jurisdicionados da falta de instrumentos democráticos de construção da justiça, de acesso à justiça. E que, com a justiça comunitária, isso se tornou possível exatamente pela ativação desses 3 pilares a que ele se referiu, né? E que coloca, então, um horizonte de construção de fundamentos, de valores, de compreensão da realidade. Quando eu fiz a pesquisa, Valdeci, o resultado foi de que o judiciário tinha resistência a trabalhar com o direito social da rua, que tinha baixa sensibilidade para as demandas da comunidade, limites culturais para a percepção de sujeitos de demandas inscritas nos conflitos. Conflito era para adjudicar, resolver, não para compreender por que ele existia. A formação técnica era desvinculada do mundo da vida, não tinha laço com as experiências de produzir a própria realidade, a própria existência. E muita burocracia, mas, sobretudo, também muita pouca permeabilidade para o controle social, para a participação social, né? Então, a justiça comunitária foi a primeira vez que esses elementos foram percebidos e foram trabalhados para, por essa mediação democrática e participativa, construir uma capacidade de compreender, né, o que é que no social gera, e geralmente é a falta de diálogo, né, a falta de mediação para o diálogo, né, para possibilitar isso que a juíza acabou de mencionar. Não se trata de resolver o conflito, mas liberar as possibilidades para o impulso transformador dos sujeitos se colocarem em presença e aí encontrarem, né, entendimento, compreensão das tensões que os distinguem, como você, nos exemplos que deu, acabou revelando, né? Então, eu queria dizer, sem tempo mais, porque nem sei se haverá participação a essa altura, que o, o mais fundamental é isso que você chamou em rede. Em 1998, a minha esposa, a professora Naíbe Calho, com uma colega dela na universidade, desenvolveram essa pesquisa, Ceilândia, Mapa da Cidadania, em rede, na defesa dos direitos humanos e na formação do novo profissional de direito. Acho até que a juíza Gláucia utilizou esse material para fazer a cartografia espacial da jurisdição, no sentido de construir a proposta do justiça comunitária. Mas o mais fundamental aqui foi identificar essa exigência da rede, porque a rede é interlocução racional, não é aglomerado de pessoas, não é ruído, é mediação de diálogo, é capacidade comunicativa, que eu acho que é o que a justiça comunitária realiza. Eu não vou ter tempo nem mais necessidade de avançar nisso, porque eu acho que o Valdeci disse tudo, né? Bem detalhadamente, bem. A árvore dele deu tronco bom, deu ramagem excepcional e frutos. E não é tâmara, que quem planta tâmara não colhe tâmaras. Ele faz árvore que é do cerrado. Elas são tortas, mas são como as pernas do Garrincha, como diz o Nicolas Berg. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha, a árvore do cerrado e a justiça comunitária, né, Valdeci? Então, o que eu queria dizer, viu,
é que eu quero aproveitar o ensejo, porque aqui hoje, se depois vocês tirarem da transmissão o que foi dito, vocês já têm o corpo do artigo para o livro que eu pedi. Está tudo aí. Mas que discute, né, que os sujeitos não são vulneráveis, são vulnerabilizados, eles não se encontram num estado de necessidade de prestação de reconhecimento, porque eles são incapazes, é porque eles foram levados a essa posição de incapacidade, estão na rua, estão sem linguagem para poder construir as agendas, as pautas, né? Mas são eles que são os únicos capazes de transformar a realidade, porque, como a justiça comunitária já provou, é pela comunidade, com a comunidade e para a comunidade que essa mediação é feita, né? Então, agora eu queria ver como é que isso que vocês disseram que é feito na linha de enfrentamento à pandemia se transforma num efeito demonstração, para a gente mostrar que, por nós mesmos, pela comunidade por ela própria, pode ampliar o acesso à justiça, democratizar o acesso à justiça, construir instrumentos de interlocução, capacitar a comunidade e, ao mesmo tempo, realizar direitos. Esses direitos que nem estão nas leis, às vezes, são construídos nos elementos discursivos que vocês elaboram, né? Na própria forma como, na cultura da convivência, essas expressões designativas do ser, do ter, do dispor, podem se realizar, né? Então, eu fico com muita pena de ter sido traído aí pelo o modo como está sendo administrada essa infraestrutura de serviços da nossa cidade. Imagina no caso da vacina, não é isso? E, o, mas fico satisfeito porque nós, por nós próprios, podemos trabalhar alternativas políticas democráticas inscritas na causa da justiça, na causa da justiça. Porque, como está lá nos Atos dos Apóstolos, a justiça é ter de cada um conforme o seu trabalho e atribuir a cada um conforme a sua necessidade, não é isso? Está lá nos Atos dos Apóstolos isso. Está no Manifesto Comunista também, mas aí eu não sei como é que uma coisa foi bater na outra. O importante é que a gente constrói essa condição mediadora para que as necessidades e os trabalhos articulem as condições de uma justa distribuição da riqueza social e da participação no poder político. Não é isso? Então, eu queria saudar, né, essa ciranda, porque ela prova metodologicamente que a gente mantém a interlocução, conversando, sem hierarquia do discurso. O discurso é igual, é horizontal, ele é comunicativo, ele é persuasão, não é, ele não é dominação, ele é persuasão, ele convence, ele não vence, ele convence, não é isso? E só a justiça comunitária, no âmbito do judiciário, pode realizar esse papel e expandir esses conceitos para o conjunto da própria jurisdição. Eu acho que hoje, por exemplo, eu vejo no sistema judiciário, em Brasília, na Associação dos Juízes, nas articulações que eles colocam, essa preocupação de que a justiça, para ser justa, ela não pode ser apenas formal e instrumental, ela tem que ser dialogada e comunicativa, né? E eu acho que esse é o aprendizado que a justiça comunitária nos dá, né? Professora, doutora Gláucia, então, é isso, que pena que eu fui traído pelo pandemônio. Nós temos a pandemia e o pandemônio, né? Bom, esse é outro camarada de mais de 20 anos que só me chama de juíza e doutora nessas situações formais. Eu queria dar as últimas, enfim, um fechamento para o Valdeci. Nós temos perguntas, mas infelizmente não vai ser possível. Então, Tem uma da Águida aí, não vai ser possível, não? Uma da Águida? Não,
A Águida mandou várias perguntas, tem pelo Bom, menos tá. umas 5 perguntas. Então não dá. Nossa, é coisa que, como a gente vai fechar, eu vou fazer o seguinte: tem uma para o professor Zé Geraldo, as outras são para Valdeci. Zé Geraldo, poderíamos dizer que falta aos tribunais brasileiros uma essência emancipadora para dizer o direito dentro da resolução das lides sociais? Na verdade, a Águida mandou várias perguntas. O que a gente pode fazer, como a gente não tem tempo, porque a gente vai ter que encerrar o YouTube, não é justo a gente enviar e depois pedir para vocês retornarem por e-mail. Eu acho que falta, mas não falta como uma ausência irreparável, porque entre os membros do sistema há uma consciência da necessidade de revisão da cultura jurídica da sua formação, o excessivo legalismo, o excessivo formalismo, e também da percepção de qual é o seu papel social. Por exemplo, a inacessibilidade dos magistrados. Isso é pesquisa realizada. O ministro Lewandowski, quando assumiu a presidência do STF, disse claramente que uma das suas principais preocupações era a de capacitar os juízes para o conhecimento dos direitos humanos, porque eles não recebiam informações sobre isso nas faculdades e não conheciam as decisões das cortes internacionais de direitos humanos. Então, ele se preocupava em fazer essa capacitação, que os juízes se dão conta que eles precisam fazer e estão fazendo. E eu respondo a isso nesse enorme programa que eu desenvolvo, né, há 30 anos, chamado Direito Achado na Rua. Quer dizer, se não tiver consciência de uma função social que é mediadora da materialização do jurídico, que às vezes, inclusive, problematiza a própria legislação, os juízes, inclusive, têm frequentemente feito decisões desafiando a lei, quando a lei é injusta, quando a lei é arbitrária, quando a lei é inconstitucional. Né? E, para isso, eles precisam de qualificação, e isso se faz pela mediação do diálogo com a comunidade. Né? Então, é preciso uma mediação com a comunidade. Algumas escolas de magistratura Brasil afora tem incorporado a representação de movimentos sociais, não só para ter um diálogo programático, mas para ter uma capacidade deliberativa na questão dos temas e das questões a discutir. Né? Então, eu acho que sim, tem esse vazio que leva, por exemplo, até mesmo quando se trata de atender a lei, a fazer dela uma promessa vazia. Isso diz o professor Boaventura de Souza Santos. A falta dessa consciência de que tem uma função social e que precisa permanentemente rever a cultura da sua formação, o judiciário acaba fazendo da própria lei, que já é limitada, né? A gente sabe como as leis são feitas, não é isso? Bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada da bola, não é isso? Se não fosse a bancada da bola, a gente não tinha agora a Copa América no Brasil e recrudescimento da pandemia. Né? E o universal se perde. Então, o programa do Direito Achado na Rua, e Glaucia, inclusive, é autora de um artigo no último volume que a gente está publicando, saiu essa semana, a partir da sua vivência como uma juíza que se impôs essa tarefa de botar sempre em tela crítica a sua formação, a cultura jurídica da sua formação, e também o diálogo institucional, né, por meio das escolas e das associações, da função social que o magistrado deve cumprir. Né? E a escola mais viva desse desafio que se coloca, né, é a justiça comunitária, porque é ela que abre esse diálogo com a comunidade, é ela que dá significado de reconhecimento ao discurso que circula na comunidade e ao discurso sobre o direito, ainda que ele não esteja legislado. E, algumas vezes, ele até desafia a legislação, como o Valdeci deu exemplos há pouco, mostrando a mediação comunitária para resolver questões que estão dentro do direito, mas não necessariamente estão enquadradas
na estrutura legislativa. Valdeci, depois que o professor Zé Geraldo falou que não precisa falar mais nada porque você já disse tudo, o que mais você diz para nós? Tudo até aqui, né, Valdeci? Tudo até aqui. Que delícia, Mas que tudo além delícia. daqui, né? Não, Eu adorei a história do torto, né? Torto da perna do Garrincha, torto. Não, mas Das só árvores do agradecer, sim, a Cerrado, né? oportunidade. Só agradecer a oportunidade aí. As perguntas a gente pode responder Sim, a por gente e-mail, né? encaminha. Tá, eu só queria registrar aqui que eu já vou encerrar, porque perguntaram se dá para estender, a gente adoraria, mas a gente tem uma coisa com o YouTube. Mas só dizer que a gente está aceitando contribuição, que seja R$1, R$10, R$100, o que vocês puderem, lá no Pix, justicom, com M, né, justi, de justiça comunitária, então justicom, @tjdft.jus.br. Quando colocar ali, vai aparecer o nome da nossa guerreira, Vera Lúcia Soares, que está conosco também há 21 anos, e ela que está administrando isso. Eu agradeço a participação de cada um de vocês. Obrigada. E depois eu mando as perguntas, então, para os professores responderem a vocês. Me desculpem, mas esse apagão não conseguiu apagar a voz do professor Zé Geraldo, a gente conseguiu ouvi-lo com muito prazer. Um beijo a todos, todas e todes. Muito obrigada. Beijo. Tchau.